Boa noite, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, então, fazer uma oração. Depois do desencarne da aranha, vamos rezar por ela também, então. Senhor Jesus, Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar junto na Tua presença. Obrigado, Senhor, por existirmos, obrigado por pensarmos, por sentirmos, obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, e que nesse momento esteja conosco para que possamos estar lúcidos no diálogo que facilita o nosso processo evolutivo à medida que vamos refletindo sobre ele. Seja feita tua vontade, estamos então abrindo aqui a comunicação nesse momento e que assim seja. Bom, eu sou Miguel e sempre que sou convidado a conversar aqui ou em qualquer lugar que é para falar de Jesus e sobre Jesus, eu me sinto muito feliz. E sobre o Espiritismo, que tenho sempre dito que é o norte da minha existência nesta encarnação e que me trouxe até aqui, né, com altos e baixos, como todo ser humano reencarnado no mundo de provas e expiações, imperfeitos que somos, não é? E, portanto, juntos neste mesmo barco, nós vamos falar sobre Espiritismo e Cristianismo. Eu sempre trago o Evangelho junto, mas nem será necessário, né, ler, porque eu acho que é importante referenciar que todos leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer Evangelho que seja, porque aqui tem muitos conselhos interessantes para a nossa vida. E o ponto de vista espírita, cristão, nos faz ver a realidade por alguns ângulos um pouquinho mais amplos e que nos traz, claro, que maior responsabilidade sobre a nossa capacidade de assumir a responsabilidade sobre nosso próprio destino e também felicidade pela certeza que nós já temos, depois de muitas vidas, não é, de dúvidas, de que a vida continua. E a vida continua para todos, não apenas para os espíritas. E eu fico muito feliz de poder falar hoje, depois, né, que vai ser feito o agradecimento aqui no final sobre o encontro de domingo, que foi realizado numa igreja católica, São Romédio. Se fosse num outro tempo, né, não haveria essa possibilidade, ou se fosse num outro país que não o Brasil. Então vejam que nós estamos vivendo momentos tão interessantes de cumprimento das profecias, ou das visões, intuições, muitas já no Evangelho, mas num livro específico que Emmanuel, que está reencarnado no Brasil, o mentor de Chico Xavier, que está no plano espiritual, se refazendo para inverter os papéis. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então é muito comum, hoje nós vemos falar espanhol, aqui, né, nas ruas, nos mercados, as pessoas ocupando seus lugares que se em outro país seriam exiladas, expulsas, não é? E o brasileiro aceita com uma cordialidade porque entende, tem empatia com o sofrimento alheio. De venezuelanos, de angolanos, não é? De outros tantos que vão chegando para o nosso país e como nós vimos, não é, com a humildade do Papa Francisco tentar virar um Titanic, que foi o que se transformou o império da Igreja Católica depois de muitos anos de se transformar na Igreja Católica Apostólica Romana, a pedido de Jesus Cristo no plano espiritual. Então nós temos muito ainda que observar com calma o que está acontecendo nos bastidores da evolução humana, porque nós somos ainda um pouco imediatistas. E o Espiritismo, quando nos fala de imortalidade da alma, eu acho que esse é o principal conselho que eu trouxe para o meu dia a dia, que é, se eu não consigo realizar determinadas coisas, e disse isso hoje conversando com meu filho, que é um jovem empreendedor de 27 anos, primeiro, controla a ansiedade. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a alma, que foi o que Jesus disse, não é? Se acidentar, não chegar no destino, ficar sofrendo, brigar com as pessoas, tudo é estresse, tudo é sofrimento. A vida é eterna, nós somos imortais espiritualmente. Né? Porque eu acabei de matar uma aranha aqui, né? Como é que nós somos imortais, não é? Ou seja,
nós também vamos, é claro, sair do corpo físico, mas a nossa consciência vai se ampliando a cada dia que passa. Então é importantíssimo ressaltar, não é a primeira vez que o catolicismo e o espiritismo se aproximam. O Divaldo Franco já fez várias palestras aqui, né, no Salão da Igreja dos Capuchinhos. No Rio de Janeiro, eu já citei aqui, tem o lar Frei Luiz, onde acontecem, né, manifestações de espíritos materializados, onde o espiritismo se trabalha na essência do espiritismo também, desde 1919, e que são espíritos que estão ligados à Inquisição, lá reencarnados, e que é administrado por um núcleo católico. Então veja, né, que essa mensagem que Jesus nos dá é que ele não quer, né, a morte do pecador, mas sim do pecado. Ele não quer aniquilar todo um trabalho que foi feito na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na Igreja Luterana, o próprio Espiritismo, que vai se subdividindo de acordo, né, com muitas ideias, foi também semeado por Jesus Cristo organizadamente, codificado por Allan Kardec, depois de muitas manifestações espíritas que sempre aconteceram ao longo da história, trazido aí então por o codificador, ou seja, não o criador, né? Quem codifica uma lei é aquele que pega coisas, acontecimentos esparsos, analisa fisicamente, cientificamente, coloca no papel e transforma aquilo, né, num parâmetro para que nós pudéssemos nos orientar diante do exercício da mediunidade, diante da certeza de que nós recebemos alguns poderes de sentidos gratuitos, né? Quase todos, na verdade, de Deus, não é? O falar, o pensar, o sentir, o tocar, tudo vem de Deus gratuitamente. Nós, como disse o Chico Xavier em algumas vezes, nós somos devedores, e se tivéssemos que pagar aquilo que Deus nos deu, estaríamos condenados por ele. Um pai não cobra o que dá para os seus filhos. Então, Deus, sendo pai e sendo bom, através da força de Jesus Cristo, trouxe também esta visão mais ampla para nós espíritas, que já não nos satisfazíamos mais com o mistério da fé. Mas não quer dizer, né, que nós espíritas, vendo, sentindo, tendo sonhos, tendo visões, tendo mediunidade aflorada, não crendo mais nas visões que esta organização secular trouxe, teríamos o direito de substituí-la, não é? E aí veio o Papa Francisco. Vocês devem ter ouvido falar, se não eu vou referenciar novamente, Divaldo Franco contando o encontro dele com o Papa Francisco, e ao lado, né, não que o Papa Francisco visse, pelo menos publicamente nunca ia, né, dizer, talvez até visse espíritos, o Divaldo Franco enxerga, e uma fila de autoridades, pessoas de países, estados, o Papa Francisco apertou a mão do Divaldo Franco e permaneceu mais tempo, né, atrasando o ritmo da fila. E Divaldo Franco então percebeu que ao lado dele estava São Francisco de Assis, ao lado do Papa Francisco, e a irmã Clara. E logo depois apareceu uma mentora, não é? A Joana de Ângeles, que era uma freira mentora, e se apresenta como uma freira mentora do Divaldo Franco. Por que a mentora do Divaldo Franco se apresenta como uma freira? Sendo que ela teve muitas encarnações. Qual é a simbologia disso? Por que nós observamos, sem perceber às vezes, não é? Que essas coisas acontecem. Se o acaso não existe. Uma outra questão interessante que nós esquecemos de analisar é que na era do marketing tudo é planejado, né? Eu sou formado em marketing, então eles ensinam na faculdade, né? Se aqui é amarelo, porque tem uma razão que vai, né? Se o meu carro, se eu quero vender um carro branco para uma pessoa, tem uma outra razão. Tudo é calculado matematicamente, né? Para que a nossa mente, o próprio computador hoje, né, nas redes sociais, se você pesquisa uma geladeira, ele vai começar a te mandar propagandas de geladeira. Uma máquina. Tudo isso foi feito, né, pelos homens e tal. E considerando, então, que nós sairíamos da era industrial, pré-industrial, aonde andávamos a cavalo, e hoje nós estamos fazendo foguete da ré, né? Quase na era das naves espaciais, já tem carros voadores, né? Já temos aí a tecnologia que nos faz falar, né, para outro,
fora do planeta também, porque já, né, o Elon Musk leva o pessoal lá, vai até a atmosfera, volta, o foguete não dá ré, era o ditado que caiu, né? Ficou obsoleto, não é? Não foi por acaso. Porque se Allan Kardec fez a primeira pergunta colocada no Livro dos Espíritos, quem é Deus, o que é Deus? E a resposta foi, Deus é a inteligência suprema. Não foi Deus, é o Pai Criador, o bom velhinho, o irmãozinho, aquele que nos deu. Foi a inteligência suprema, porque sabia que nosso desafio seria sermos humildes diante do deslumbre que nós estamos tendo dessas descobertas tecnológicas que estão servindo para o bem e não tanto para o bem. Mas Deus dá oportunidade, dá o livre-arbítrio, porque não seria justo que não nos desse. Você manda, né, para a escola e cada um aproveita de um jeito. Então nós temos, com a internet, nós temos a Deep Web, que é a internet onde eles fazem projetos de metralhadora, fazem terrorismo, não é? Tivemos um apagão na Europa agora, temos outras coisas, porque são os mesmos guerreiros tecnológicos oriundos, né, de outras encarnações, onde o materialismo tomou conta desses espíritos e esqueceram o mais simples que Jesus ensinou, que era de que vale ganhar o mundo e perder a alma. Então, se eu observar apenas os meus sonhos por uma existência física, é realmente, né, desesperador. E também não é só isso, não é somente a inteligência física e o poder material, mas o poder de dominar que espíritos muitas vezes, ao contrário da esquerda do Cristo, têm, e que por muitas existências levam, né, as sociedades ao sofrimento. Mas Deus sendo a inteligência suprema. E depois, é claro, todos os atributos que já não são aqueles da Idade Média, né, de um Deus vingador, ou do passado distante, mas de um Deus misericordioso e que nos faz pensar em humildade e perdão. Teria errado o nosso endereço e nos colocado num planeta aonde nós não estivemos ligados a ele e a esses acontecimentos e até mesmo com uma certa responsabilidade, omissão, cumplicidade, para não dizer preguiça espiritual em outras encarnações? Porque a vida vai mostrando, a partir do momento que você estuda, e é esse o objetivo de um diálogo como esse. Falar é fácil, né? Conselho, se fosse bom, não era dado de graça, né? A gente, então, percebe que é cheio de gurus aí do metadados, né? A gente participa dos eventos assim como jornalista e o pessoal vai lá observando, né? Como vou ganhar dinheiro mais rápido. Então aparece um guru lá, agora a moda é essa aqui. Você vai ter que... Então o pessoal tenta adivinhar o futuro, no futuro a mina de ouro vai estar lá. Daí todo mundo corre para lá, não vai estar lá. Mas esquece de pensar em Deus. Então é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para que você entender, né, que nós temos prioridade, sim, de sobrevivência, de ganhar o pão com o suor do nosso próprio rosto, de valorizar o trabalho. Tudo isso planejado por uma psicologia, por uma pedagogia magnífica de Jesus, preposto, né, de Deus como irmão mais velho, que disse, eu e meu pai somos um. Será que é por acaso? Jesus, que era profeta, que previu 2000 anos, né, quando disse que entre aqueles que estiverem orando em meu nome, ou seja, conversando, falando, tentando entender a minha mensagem, entre eles eu estarei, mesmo que sejamos imperfeitos, mesmo que se diga, né, muito, não sou digno que entreis em minha morada, porque quem seria digno de nós? Nós estamos aqui por vidas após vidas, tentando lapidar, né, a nossa existência. Pela misericórdia de Jesus, que quer que nós aprendamos aos poucos a virtude do bem, do amor, do perdão. E disse também, não é, dentro do seu projeto para os que ajudaram Allan Kardec no mundo espiritual e no mundo físico, na França, na Sociedade de Paris, colocar um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que fala a missão das pessoas inteligentes na Terra. Aqui ele fala o homem inteligente, né? Mas a gente tem que lembrar que homem é homem, hoje em dia tem que falar assim, homem, mulher, né? Todo mundo, né? Porque quando você fala homem é humanidade, né? Então tá aqui, a missão da humanidade inteligente, qual é? É conversar, é trazer para essa ferramenta que se chama
palavra, pensamento, elaboração, reflexão, filtro da consciência, a palavra, pelo menos algumas ideias possíveis, filosóficas, que vão nos elevar, mesmo que não seja na mesma velocidade que nós achamos que vai ser. Como diz o Haroldo Dutra Dias, né, muito positivamente, o Consolador só consola quem tem dor. Se nós não temos dor, nós não precisamos de consolo, não é verdade? Filosoficamente falando, é um fato. E está consagrado no Espiritismo como Consolador prometido. Porque há uma lógica matemática nisso. Nós somos espíritos endividados por razões diversas de pensamentos, de ações negativas, mas já em fase de arrependimento, em fase de amadurecimento ético, moral, de que muitas coisas a gente já renunciou de sofrimentos vingativos, de problemas, não é, de falta de responsabilidade, de honestidade. Mesmo que algumas coisas ainda se manifestem das nossas existências passadas, nós estamos prontos já para mudar essa curva de peso sobre os nossos ombros, que se chama responsabilidade, não culpa, e que não é karma, porque o karma pelos hindus é considerado imutável. Os hindus que são reencarnacionistas sempre foram, significa que se você nasce condenado a uma dor, você não vai conseguir sair dela. Você nasce condenado a uma classe social, você vai morrer ali, porque você está pagando inevitavelmente, né, sem negociação. A visão que eles têm se respeita, mas Allan Kardec substituiu isso pela lei de causa e efeito e disse, não é, que o bem e o amor cobrem a multidão de pecados. Isso significa o quê? Pecar é errar. Você joga uma bola na parede, ela volta. É lei de causa e efeito, né? Se você ofende, a ofensa cai no coração do seu semelhante, vai metabolizar ali, ela vai voltar. Se não voltar através da violência, que é o que acontece no nosso planeta, vai voltar pelo pensamento violento, pela vingança através, né, do ressentimento, e isso vai se transformando então numa bola negativa de sombra, de energia, que daí nós precisamos, né, fazer as limpezas astrais juntos, porque o pensamento cria, precisamos, né, tomar o passe, não apenas como uma repetição, mas como uma necessidade, não é? De higiene espiritual, porque vamos criando esses destinos negativos, não é? Bem instintivamente, como o cachorrinho, né, que acostumado com a lama, você dá um banho, ele vai lá fora e volta, né, e se lameia de novo, porque ele gosta daquilo. Então, se nós gostamos, não é, daquela sensação de que somos vítimas, porque isso nos livra da responsabilidade, é bem comum, né, que nossos problemas demorem mais a serem solucionados. Então, vamos pontuando essas coisas para entender que o planejamento sideral do universo está, sim, baseado no mistério da fé em muitas coisas, também para o espírita. Até pouco tempo, né, eu já achava que eu já estava bem à frente, né, o mistério da fé, eu sei, né? Mas considerando que a gente falou agora aqui, e eu faço um trabalho bem legal com as irmãs pastorinhas, que são freiras, e que me mandam todo dia uma mensagem do Evangelho com uma interpretação, que o Espiritismo não tinha me trazido. E que vejo que para aqueles que não aceitaram ainda o mundo espiritual como a gente tem visto nos filmes, no Mensageiros, como, com casas, com a questão que não é ficção científica, com o aerobus, não é? Com a possibilidade da reencarnação, com a possibilidade de recebermos mensagens mediúnicas, tem ainda um desafio maior em entender a fé e tem mais mérito, inclusive, não é? Porque acreditam no Jesus essencial que disse que voltaria e traria, né, o Consolador, da forma como se tem visto, cada um segundo as suas obras, cada um segundo a sua necessidade, cada um segundo o seu coração, cada um segundo o seu grau de evolução. Então isso, para o Espiritismo, considerando que nós temos semeados dentro da doutrina espírita, um livro como O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e mais de 400 outros tantos. E o Emmanuel, que está reencarnado no Brasil, não por acaso. Tivemos a presença de Chico Xavier, que é uma da reencarnação do filósofo Platão, na Grécia Antiga, que foi um líder que chegou e é estudado até hoje pela história das universidades. Achar que eles estão aqui a passeio, que só reencarnaram por questões próprias, pessoais e individuais, como muitas vezes nós estamos, é não considerar o planejamento de Deus que é perfeito. E é perfeito também
para aqueles irmãos que sofrem, porque ao mesmo tempo que o sacrifício de Jesus serviu para que a sua mensagem se transformasse, não é, no vigor para atravessar os séculos, o perdão de que eles não sabiam o que faziam quando o crucificavam, dificultando ainda mais o processo evolutivo. E ainda hoje, todos que estão focados no imediatismo do ego e do mesmo expansionismo militarista do passado, não sabem o que fazem. A porta estreita é a porta da misericórdia de Deus, que pela profecia de Jesus disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. No processo evolutivo, na etapa que nós estamos, é uma profecia, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, navegando na recepção de novas culturas que vão se colocando junto com a cultura aqui, né, do nosso Brasil tolerante, sim, mesmo que nós tenhamos falhas em várias instituições, calculadas também pelo Jesus, que quando conversou com Ismael, ou Eliel, que é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual do Brasil, disse que traria os mais comprometidos dos umbrais para terem uma chance de regeneração. Então foi lá Jesus, não é? Com a sua autoridade espiritual nos umbrais mais profundos, e trouxe romanos, gregos e outros tantos com todos os seus vícios e virtudes, mas com a promessa de regeneração para tentar reconstruir uma sociedade melhor. Ele fala isso, né? E a gente vai entendendo à medida que nós vamos conversando e pensando sobre isso, sobre a misericórdia de Jesus, que dá àquele que errou, eu vou usar a palavra pecado, que eu não gosto muito, a oportunidade de regeneração. Às vezes, no mesmo lugar onde ele faliu, ele vai lá, porque se ele falir de novo, né, vai ter maior ainda, né, para que maior ainda o compromisso de se colocar num processo de resgate mais ali adiante, mas tendo a oportunidade de fazer outro caminho. Foi assim com o líder da Segunda Guerra Mundial, que sacrificou mais de 6 milhões de pessoas por uma liderança negativa. Ele não veio ao mundo para fazer o mal, para purificar aqueles que estavam lá nos fornos crematórios. Seria um Deus cruel, né? Então, quer dizer, para mim curar o karma daquelas pessoas que foram queimadas depois de asfixiadas com gás tóxico, né, no chuveiro, e crianças, inclusive, né, eu vou mandar lá um ser... Não, seria... Que Deus seria esse? Que visão é essa, né? De que o mal paga a conta, né, daqueles que querem retornar ao bem. Então, quem nasce, nasce para ser regenerado. Nós estamos aqui neste mundo de carne e osso para limitar um pouco os nossos sentidos para poder refletir. No mundo espiritual, o nosso pensamento, as nossas energias são muito mais vigorosas. Quem viu, né, o filme O Nosso Lar percebeu que quando o André Luiz sentiu os ciúmes da esposa, imediatamente ele caiu na vibração e já foi lá para o umbral onde ele tinha saído. Mas ao mesmo tempo que ele se tocou, imediatamente ele voltou. E isso acontece também nos Mensageiros com outro amigo do André Luiz, lá que não me recordo o nome, que estavam num trabalho espiritual de resgate aqui, eles em espírito, aí ele descobriu que o irmão tinha assassinado ele para ficar com a esposa. Isso está no livro Os Mensageiros e está no filme. E aí ele se enfureceu. Quando ele se enfureceu, voltou lá para o umbral. E aí chegou lá, no umbral, estavam lá os que, tu não é o bonzinho, tu não é o santinho, tu não é espírita, não é? Isso imediatamente, né, depois de um certo... Então, limitar os nossos sentidos é também misericórdia de Deus para que a gente possa, né, controlar o poder que nós temos como filhos de deuses. Vós sois deuses. Né? Disse Jesus para que Pedro tivesse fé que ele andaria até ele, mas Pedro afundou na água, Jesus salvou. E outros tantos, porque eu sou o filho do homem, disse Jesus. Ou seja, a humanidade tem um planejamento maravilhoso. E herdarão a terra os mansos e pacíficos, aqueles que estão trabalhando pela ecologia, não só no mundo espírita, nem no mundo católico, nem no mundo evangélico, trabalhando pela união das religiões, não é, como o Papa Francisco, como Divaldo Franco, como foi Chico Xavier, como são outros tantos anônimos, trabalhando pela ciência, para que nós possamos ter, então, o início de uma nova escola. E esses queridos irmãos que não sabem o que fazem, que estão no poder, pegarão um aviãozinho
né, acorrentados pela vontade de Deus, e vão para uma escola mais limitadora, onde haverá choro e ranger de dentes. E isso acontece comumente no universo. Vão reencarnar num outro planeta, porque não estou fazendo ficção científica, isso aqui está no livro aqui, ó. Muitas moradas na casa de Deus, bem no começo. Por isso que nós temos que juntos, não apenas ouvir, mas refletir sobre o Evangelho, ler o Evangelho, tem aqui no final fazer o Evangelho no lar, pensar com um ponto de vista crítico. Como eu disse, eu estou falando do ponto de vista espírita, que ampliou isso, porque outras religiões ainda não estão prontas, né? Não acreditam, talvez não queiram sentir, mas sentem que o bem é uma necessidade e fazem o bem, e é isso que importa. Não importa se eles vão para outro planeta ou não, não importa se eu sou o rei, se eu sou o mendigo, mas importa, como disse também, a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então também aqui há todo um caminho, né, reflexivo dedicado à compreensão do que é a caridade. Caridade é eu trazer uma cesta básica? É. Caridade é também eu perdoar. Porque eu preciso ter generosidade para abrir mão do prejuízo que eu sofri quando eu me tornei vítima de alguma coisa, de alguém. Isso é um prejuízo, tem um custo para quem é ofendido. Então eu estou fazendo uma caridade ao perdoar incondicionalmente. Não é esquecer. Porque esquecer só, como diz o Divaldo Franco, só se você ficar maluco, né? Mas não ficar botando o dedo na ferida, não ficar, né, ressentindo, não ficar provando que você tem razão e criando armadilhas, né, para aquelas pessoas que você acha que te prejudicaram. É abrir mão do orgulho. E aí não tem mais a prática exterior no espiritismo, porque não é uma necessidade, porque os espíritas estudaram a filosofia, estudaram a ciência, estudaram, né, então no plano espiritual, não só eu, não só o pessoal aqui da casa, vocês, todos nós que estamos aqui, não se assustem, mas tem pessoas invisíveis também que eu não vejo, né? Eu não vejo nem os visíveis, já falei, porque eu sou míope. Mas preparando, né, a condição de que eu possa adaptar a minha realidade a uma realidade mais confiante de que a vida é boa, que Deus é bom, que Deus colocou espíritas e católicos no São Remédio, né? E não teve ninguém lá dizer, olha, o espírita é macumbeiro, o espírita fala com não sei o quê, né? Ó, os católicos são carola, né? Quer dizer, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, dentro do espiritismo, fora do espiritismo. Então a caridade, para concluir, traz Boa também noite, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos então, fazer uma oração. Nós não somos dignos. Depois do desencarne da que Aranha, vamos rezar por ela também, então. Possamos, não é, ver, como disse Jesus, o cisco no olho do outro. Senhor Jesus, né, Senhor Deus, fechados, né, por tantas muito obrigado hipocrisias que nós pela carregamos. oportunidade E o Papa que Francisco temos de lembrou estar que nós junto na para tua o presença. espiritismo já não tem necessidade, Obrigado. mas eles têm a simbologia, Senhor, o lava-pés. por Onde Jesus, existirmos, que era o rei obrigado do por universo, pensarmos, para por simbolicamente, sentirmos, obrigado, né, Senhor, do universo conhecido, pela né, doutrina lavar os espírita. pés de pessoas consideradas E indignas, que nesse momento esteja conosco para que como um possamos gesto de estar humildade, entrar na lúcidos Galileia montado em no burrinho, diálogo, quando o Império Romano, né, que ainda facilita hoje, né, o se nosso vê processo trazendo evolutivo aí à medida que vamos mestres, refletindo sobre ele. reis Seja e feita tua babilônicos, vontade, estamos então abrindo aqui sem a saber o que comunicação fazem, nesse momento, tendo que assim recomeçar, seja. porque a morte não existe. Nem nós, nem eles. Bom, eu sou Serão Miguel aniquilados por Deus, e sempre mas que por sou- escolhas pessoais, depois desta época de sôfrega, de boas novas trazidas por João Evangelista no Apocalipse, que é a reconstrução do planeta em provas e expiações para chegarmos em regeneração, recomeçarmos, refazermos, né, os desafios e lá adiante, depois de alguns séculos, termos um planeta feliz, também pela caridade com esses que caem, como foi Jesus. Quando sairmos da zona de conforto e amarmos com mais intensidade, entenderemos o que significa caridade, amor e bondade. Enquanto estamos aqui tentando nos resgatarmos, Deus está junto conosco e já é um começo, né? Então, todo o esforço, toda a dor, toda vontade merece respeito, todo impulso. Não importa se é de uma formiga, né, de uma aranha desencarnada, que Deus a tem, né, ou, né, de um rei, de um mestre espiritual como Jesus, que dizia que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Será que ele abandonaria os outros também, né? Não. Ele quer que a Igreja Católica se reconstrua, porque mandou o Papa Francisco e mandou outros, quer que os evangélicos se reconstruam, quer que o Espiritismo não se perverta, porque nós se enxergamos, e se enxergamos, né, temos mais responsabilidade, né? Porque
O compromisso é maior daquele que vê a luz do que faz com ela, né? Aquele que acende a candeia, né, e tira debaixo da mesa, né, ilumina a si mesmo. Era também um aviso. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero ter me mantido no tema, que é a proposta de levarmos a curiosidade, a reflexão, o interesse à doutrina espírita cristã, mas também lembrar que onde duas ou mais pessoas, sejam quem for, falando em nome de Jesus, entre elas ele estará, não importa quem seja, não importa o rótulo, não importa o lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos tolerar, por nos amar. Pedimos que o Senhor, que tem o poder de nos perdoar, nos perdoe tantas vezes que caímos e nos levantamos, mas que continuemos a andar. Conduza, por favor, nosso pedido a Deus e ao nosso planeta, ainda convulsionado, precisando de trabalhadores, Senhor. Fazemos a pergunta: o que queres de nós, para que possamos minimamente te ajudar, nem que seja com um grão de mostarda. Seja feita a tua vontade e que assim seja. Muito obrigado.